nós já estamos de olho na semana agora, amanhã tem Atlético contra Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista, e é por isso que a gente vai para a cidade do Galo conversar com a Giovana Pires, que está estreando aqui no Globo Esporte. Muito bem-vinda, Giovana. E no Brasileirão, são 2 empates seguidos do Atlético e uma vitória fora de casa, cairia muito bem. A situação do Atlético é a seguinte: a vitória seria sim muito importante, pensando no Campeonato Brasileiro, pensando que é uma partida fora de casa, que o Galo ainda não perdeu nessa edição da competição. Apesar disso, são 4 empates, foram 4 empates e 2 vitórias. Esse é o retrospecto do time de Gabriel Milito, que inclusive está encerrando agora aqui na cidade do Galo o treinamento para essa partida de amanhã contra o Bragantino. Bragantino, que é um adversário fácil, digamos assim, para o Atlético. O Galo só perdeu uma vez para o Bragantino, lá em 1998. Desde então foram 8 jogos, sendo 3 vitórias do Galo e 5 empates. Esse é o retrospecto do Atlético contra o adversário de amanhã pelo Brasileiro. Rapidinho para a gente já encerrar os desfalques do Galo. São 6. Arana, Eduardo Vargas e Alan Franco. Além disso, os 3 que estão no DM, Rubens, Otávio e Hulk. Esses são os desfalques do Galo para enfrentar o Bragantino amanhã. Não teve bola rolando nesse fim de semana para o Atlético, mas a Arena do Galo estava bem movimentada para ver o rei do xadrez. Estádio do Atlético, domingão de sol, no meio da data FIFA, não deve ter nada acontecendo por aqui, jogo nenhum sendo disputado. Pera aí, tem sim, um campeonato incrível, uma disputa acirradíssima de xadrez no Estádio do Atlético. Veio passear aqui na arena hoje? Hoje, primeira vez, uma alegria total, até chorando. Você imaginava que ia ter um torneio de xadrez acontecendo? Não, agora que eu tô vendo aqui, todo mundo concentrado ali. Olha a turma aí, concentração danada, 12 jogadores ao mesmo tempo. Uai, esse cara aqui eu conheço, é o rei. Na verdade, eu sou um peladeiro do xadrez. Com a bola eu tenho muito mais intimidade. Do Atlético Mineiro, Reinaldo! 255 gols pelo Atlético, maior artilheiro da história do clube. Mas nesse domingo na Arena, a paixão em evidência era outra. Eu jogo xadrez desde 14 anos de idade. Eu sei que é um jogo muito legal, é muito bom, é um jogo muito inteligente e muito relaxante também. Terceira edição desse torneio de xadrez organizado por ele. E essa turma toda aí estava reunida para ver o rei do xadrez. Ô Reinaldo, ele é quem do xadrez que você falou? O Mequinho é o Pelé do xadrez ou o rei do xadrez, né? Mequinho, um dos maiores jogadores de xadrez do Brasil. Já foi terceiro melhor do mundo nos anos 70. E desde 76 não perde uma partida simultânea. Desse jeito aí, contra vários ao mesmo tempo. Ô, Mequinho, mas qual que foi o adversário mais difícil que você já enfrentou? Não, eu já joguei, já ganhei 3 vezes de campeões mundiais. Uma vez do Miguel Tal da Rússia e 2 vezes do Vassili Smyslov também da Rússia. Dessa vez, empatou com 2 e derrotou 10 adversários. Um deles, o Reinaldo. A tensão na fala mostra a dificuldade no jogo, mas o rei tem seus privilégios. Boa sorte. E disputou também uma partida particular contra o grande mestre. Onde que ele te ganhou hoje? A primeira vez que eu jogo com o grande mestre, aí eu fiquei muito emocionado. E no relógio também, o jogo é muito rápido, o raciocínio muito rápido. Mas foi, pra mim, um jogo treino, né? Ah, e grande mestre não é apelido não, tá? É um título, o mais alto do xadrez. É como se fosse a faixa preta nas artes marciais. Mequinho é um dos 14 grandes mestres do país. Futebol é disparado o esporte mais popular do Brasil e ele ajuda o xadrez, isso é maravilhoso. Ó. Quantas pessoas, jovens, crianças, e é um incentivo muito grande. O xadrez não é igual ao futebol. No futebol, às vezes, até o que está
O pior pode ganhar. No xadrez, o melhor sempre vence. O Atlético chega 7h25 da noite agora em Guarulhos e vai ficar hospedado no Tauá Resort, que fica em Atibaia, né, no meio do caminho, ali na estrada. Então nós não vamos ter nem acesso aos jogadores do Atlético, porque eles não permitem que a imprensa vá até lá. Então eu fiquei por aqui mesmo, amanhã eu alugo um carro e aí vamos para Bragança, aquele bate e volta, né? Depois do jogo volto e retorno. Na quarta pela manhã já estou em Belo Horizonte. Agora, a expectativa, Rafa, para mim é de ver um Atlético competitivo. Eu espero que o Milito tenha tido tempo suficiente, eu acho que teve, para poder acertar a dor de cabeça que ele tem. Daqui a pouco você deve passar para a turma aí a lista dos relacionados, né? A gente vai observar um fato muito interessante. O Atlético está trazendo 20 jogadores. Aí mostra, né, o que o Seabra sempre fala aqui sobre a questão da falta de jogadores nesse elenco do Atlético. O Atlético vai ficar com menos 3 jogadores no banco, que é possível amanhã, né? E desses 20 jogadores nós temos aí 3 goleiros, né? Então o Atlético vai ter 7 jogadores de linha como opção no banco amanhã para o Milito poder mexer nesse time. Ele tá trazendo novidades aí, que a gente, como o garoto Isaac, tá trazendo meninos, né? Tem o Rômulo que pode ter oportunidade, o Cadu, o Alisson. Então, jogo fácil não vai ser, apesar do histórico, a gente também falar daqui a pouco, é favorável ao Atlético. Mas eu imagino um jogo difícil, mas o Atlético tem chance de vir aqui e surpreender ao time do Bragantino, apesar de uma boa campanha que o Bragantino tem nesse Campeonato Brasileiro, só uma derrota, em casa tem 2 vitórias, ganhou do Vasco, Corinthians, empatou com o Flamengo, né? Tem um histórico bom aqui no Nabi Abichedid, mas o Atlético da última vez que veio aqui fez bonito, né? Foi um jogo difícil também, o Bragantino naquela época, ano passado, disputava a liderança com o Botafogo, os dois brigando ali para poder ver quem poderia até ser campeão brasileiro. Eu lembro que conversei com vários torcedores do Bragantino, eles estavam já imaginando que o jogo contra o Botafogo seria na outra semana, seria o decisivo pro título, e acabou que nenhum dos dois times foi campeão brasileiro, e o Atlético ainda estragou mais ainda a história do Bragantino, né? Conseguindo essa vitória com o time do Filipão ano passado. Eu acho que o Atlético pode fazer bonito. Agora, detalhe que a gente até falou mais cedo, né, Rafa? O empate aqui amanhã também seria um bom resultado, viu, Rafa? Pois é, eu vou tocar a bola para os nossos comentaristas, Lélio Gustavo e Edmar Oliveira. Antes, pessoal da live, eu até mandei aí a postagem do Galo no Instagram, a lista de relacionados para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, no Nabi Abichedid. Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e o Matheus Mendes, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo, Lemos, Rômulo, Batalha, Igor Gomes. Tem também Pedrinho, Robert, Scarpa, Zaratio, Allan Kardec, Alisson, Cadu, Isaac, Palácios e Paulinho. Vocês veem aí o Robert, que a gente tanto perguntou na semana passada, mas por que não é relacionado, por que não joga? Tá na lista pro jogo de amanhã, são os relacionados para a partida da 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Começar contigo, Dimara, você acha que é para empate mesmo diante desses desfalques que o Galo tem? Jogadores no DM, atletas convocados, o empate fica de bom tamanho, ou com esses relacionados aqui, dá pro Milito montar um bom time e buscar essa vitória fora de casa, hein, Di? Eu nunca acho empate bom quando você tá falando de pontos corridos, né? Isso tá mais do que comprovado, é terrível. O empate é muito ruim quando se fala nessa questão de pontos corridos. Mata-mata não, é outra história, mas no pontos corridos sim. E olhando aqui a lista do Atlético e olhando também a lista do Bragantino, o Bragantino também tem 3 desfalques importantes, né? E tem a volta do Sacha, que foi jogador do Atlético e tudo mais, e volta nessa partida. E aí, nessa análise que a gente tem, às vezes a gente fica assim, é um quebra-cabeça mesmo pro Milito, mas ele tá no dia a dia desses meninos. Às vezes, a gente vê um desses garotos entrar em campo e fala, nossa, legal o trabalho que ele fez ali, né? A questão do próprio Alisson, que faz um trabalho específico para ser mais obediente taticamente, né? Como que ele melhorou nisso? Então, acho que o Milito conhece bem esse grupo para montar uma equipe que possa vencer sim fora de casa, até porque eu não acho que o jogo do Atlético nunca vai ser defensivo. O jogo do Atlético é pra cima com o Milito, então é time que ele vai colocar na frente também.
E aí, Lelão, o que você espera desse jogo de amanhã? Dá pra beliscar aí uma vitória jogando no Nabi Abichedi ou é pra empate mesmo, Lélio? Tem que buscar a vitória. Aí, com o decorrer do jogo, a gente vai saber se o empate, se acontecer, será um bom negócio ou se realmente o time produziu para conquistar os 3 pontos. Mas eu tava vendo aqui, realmente, dá pro Atlético formar um time que dê pra... que consiga encarar a equipe do Bragantino. Se a gente tivesse falando no elenco desses aí em 2018, a gente tava rindo à toa. Fala, pô, nosso time tá bom, hein? Então, não é agora que tem alguns desfalques, vai falar que o time é ruim. Que é mentira. Mentira, dá pra fazer uma equipe muito competitiva aqui e pra buscar os 3... E aí, gente, o Guilherme Arana, né, convocado pela seleção brasileira, deu entrevista hoje lá nos Estados Unidos. O Brasil joga quarta, né? Contra a seleção norte-americana. E aí rolou um papo de que o Arana está na mira de times europeus e não sei o quê, e o PSG estaria interessado e tudo mais. Vamos ouvir aqui o que disse, né, melhor dizendo, o Guilherme Arana sobre propostas aí do futebol europeu e principalmente, né, do Paris Saint-Germain da França. Tem alguma coisa, Arana? Conta pra gente. Eu vi algumas notícias, mas até o momento não chegou nada. Sempre foi um sonho jogar no futebol europeu. Tive uma primeira passagem lá não tão boa, porém que me serviu de aprendizado, meu crescimento no futebol. Mas sinceramente estou bem tranquilo, né? Estou muito feliz no Atlético, também muito feliz aqui na seleção. Estou 100% focado aqui no meu trabalho e deixo propostas, interesses, né? Aos meus empresários, à minha família, a minha cabeça está voltada, né, ao meu trabalho aqui. Cabeça voltada ao trabalho, pro trabalho no Atlético. Agora, o Breno Galante, claro que é tudo no campo das hipóteses, foram rumores, né? Chegaram até o Guilherme Arana, mas se perde o Arana, perde um jogadoraço, né, velho? Achar uma peça de reposição à altura de Guilherme Arana não é tão simples assim, Breno Galante. É verdade, Rafa, mas antes de falar do Arana, eu tô recebendo aqui uma informação que pode mudar toda a nossa escalação, hein? E foi? Me falando aqui que o Palácio treinou como titular na esquerda e o Scarpa foi mantido na direita. Que no treino hoje teve essa opção. Boa notícia. Então, de repente, se acontecer isso, muda totalmente o que a gente pensa. E ele jogando com 3 zagueiros. Aí não muda o time, põe 3 zagueiros, né? E coloca 2 alas. O esquema não muda, então, né? Então, assim, essa informação aí estão me passando isso aqui, mas ainda não tenho nenhuma certeza. Foi uma experiência que ele fez hoje. Mas enfim. Agora, quanto ao Arana, o Rafa, tem um detalhe também que é importante a gente falar, né? O Arana tá ensinando o pessoal a como não cantar o hino nacional também, né? Agora tem até essa questão da rivalidade, né? No hino nacional, mas tudo bem. Teve torcedor que gostou disso, né? Olha, o Arana é importantíssimo pro Atlético. Eu acho que agora, no momento que o Atlético tá nessa temporada, não dá pra pensar em perder nenhum tipo de jogador. A gente vê algumas sondagens aí falando de saída de Matheus Mendes, também é outro que também não pode sair, por mais que não jogue. Você tem que ter um goleiro à altura na reserva pro Everson. E o Arana, é claro que ele tem um sonho de poder voltar à Europa, porque a passagem dele pelo Sevilha, 25 jogos, ele fez 2 gols, deu 3 assistências. Depois foi emprestado pra Atalanta, 4 jogos. Ele não foi bem na Europa. Talvez ele tenha, talvez não, ele tem esse desejo, né, já falou, né, de voltar e de poder se firmar mais lá, um desejo até, de repente financeiramente é bom pra ele, por mais que ele seja o lateral esquerdo mais bem pago hoje do futebol brasileiro, mas eu acho que não seria momento, viu, Rafa? É um cara importantíssimo pro Atlético. Eu tava até vendo, é uma grana que se chegar seria boa, né, no Transfermarkt o Arana tá avaliado aí em 10 milhões de euros. Estão falando aí 57.700.000 reais, né? Seria muita grana, mas para esse momento, por mais que o Atlético seja apertado, Rafa, chegou proposta? Podemos conversar, podemos até fechar, mas entregamos em dezembro. Porque aí o Atlético tem tempo para pensar na próxima temporada, em um outro lateral, mas agora eu acho que o Atlético deveria bater pé e de jeito nenhum liberar nenhum jogador, não é só o Arana não, nenhum não. Talvez o Allan Kardec pode, o resto não, viu, Rafa? Por aí, Lélio Gustavo? Não dá nem pra pensar o Atlético indo pra uma reta final de Libertadores sem o Arana.
Aí se o Life quiser comprar o Atlético, tudo bem. Que dinheiro tem, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que o Paris Saint-Germain não anda precisando é de lateral esquerdo. O lateral esquerdo dele é da seleção portuguesa, não é? O Quem Nuno que é? Mendes. Ué. Bicho, eu vou te falar que o PSG vitaminado e cheio de jogador bom, eu já não vi a Ligan. Agora que Vitinha, Hakimi, Marquinhos, é que eu não vou ver de jeito nenhum. É a seleção portuguesa. O campeonatozinho ruim é o tal do campeonato francês. Deus me livre. Isso é verdade, mas esse menino é titular do Paris Saint-Germain. Ele mesmo. Então, é novo, é jogador de seleção também, a não ser que realmente o Luiz Henrique esteja pensando de uma outra maneira, porque também, se você pegar o PSG, é um elenco hoje com jogadores muito jovens. Então, vamos aguardar, mas com sinceridade, também 10 milhões só no Arana não dá não, viu? A minha é 20, 25, por aí. Até o Diego falou, o exagero. Exagero nada, é titular, jogador de seleção brasileira, tem que ser vendido, porque nem isso o Atlético, além de desfazer o time, vai dar de mão beijada pro Paris Saint-Germain, o jogador, tem que vender caro, já venderam de graça aí o Savinho, pô. Aprendam a vender, pelo amor de Deus. Isso aí. Eu acho, e até Rafa. porque... Vai, fala. Não, é só pro torcedor ficar tranquilo que o Arana ele tem contrato até o final de 2027, né? Sim, renovado agora. Não é chegar não é o time vai chegar aqui e vai levar o Arana, ou o Arana tá querendo sair. Não, sondagens, ainda mais com um jogador que tá na seleção brasileira, isso vai sempre existir. O torcedor já tem que ficar, né, já acostumar com essa situação, né? Querer não é poder, nem sempre. Diga, Dimara. E a rescisão, obviamente, contratual dele é alta. Né? E o Lélio sabe bem disso, o Breno sabe bem disso, o Rafa sabe. Se vier com muito dinheiro, não vai ficar, gente. Esquece. Não tem como. E nenhum jogador inegociável também não, Dimara. Claro, em nenhum lugar. Não tem como. Se eles vierem mesmo, pode não ser o PSG, pode ser outra equipe, a gente não sabe o que está acontecendo nesses bastidores, a que ponto eles estão observando a seleção. E vale lembrar o seguinte, esse meio de ano agora é quando na Europa eles têm mais dinheiro para comprar. Eles vão começar uma temporada, então sei lá o que está passando na cabeça deles. Agora, a gente se conversou hoje, tentando apurar, né, algumas notícias aí, inclusive essa do Arana e tudo mais. Realmente, a princípio, não passa de especulação mesmo, e até porque é um jogador que aparece muito em termos de seleção. Até agora, o que se tem mesmo no Atlético de idas, vindas e saídas é o seguinte, certos mesmo, o Bernard e o Alonso. O Alonso que não está fechado, a gente sabe disso, mas é a grande possibilidade. E o Fausto Vera, existem conversas, mas o negócio é difícil na opinião do Atlético. Por quê? Porque o Corinthians ia querer trocar por outros jogadores. E no caso, ele ia querer gente de ponta do Atlético. O Atlético não vai abrir mão de gente de ponta dele. E a história da troca pelo Matheus Mendes, aí na saída e tudo mais, não existe essa possibilidade. A impressão que o Atlético tem é que isso foi colocado aí para valorização do jogador, porque não houve esse tipo de situação. O interesse existe, mas o Atlético acha difícil. Então, de certo mesmo, continua Bernard e Alonso. O restante é tudo coisa que tá passando e tudo mais. E ainda ouvi o seguinte, qualquer outra posição, só se pintar um bom negócio ou uma emergência. O que a gente chama de emergência? Por exemplo, se o Arana realmente recebe uma proposta milionária e o Atlético não consegue segurar, aí ele vai ter que buscar um jogador, que seria o que eles falam aí da emergência.